É, ano passado, final do ano passado, o último conteúdo que a gente trabalhou foi a Primeira Guerra Mundial, né? Então, o século XX começou ali com aquela tensão entre as principais potências do mundo, principalmente europeias, né? Todo mundo esperava que iria ter uma guerra, né? A qualquer momento poderia estourar uma guerra, mas não se sabia exatamente quando e como que isso ia acontecer. Então, as nações elas foram se armando. Tanto que o início do século XX, final do XIX, início do século XX, é um período que os historiadores chamam de período da paz armada, né? Todo mundo em paz, não tinha conflito, mas todo mundo se armando até os dentes, principalmente as grandes potências. Aonde estava o foco de maior tensão? Estava entre as grandes potências imperialistas, porque elas disputavam colônias na África, na Ásia, na América, né? Então, nesse contexto, Inglaterra, França, Alemanha, né, eles estavam ali em polvorosa, disputando territórios, principalmente na África. Tá? Estados Unidos estava meio de boas, né, uma potência que estava nascendo, né, ainda aos poucos, mas já tinha um domínio importante aqui na América, né, tanto que o presidente James Monroe decretou, né, América para os americanos e falou para os europeus, não se metam aqui, que quem se meter aqui a gente vai dar um pau em vocês, né? Então, os Estados Unidos se impunham como potência aqui na América, os países europeus disputavam espaço, principalmente na África. Quando que acontece a guerra? 1914, então, é assassinado o príncipe herdeiro do trono austro-húngaro, e aí começa uma articulação de alianças entre as potências europeias. Né? A Rússia se une à França e à Inglaterra contra a Alemanha, o Império Austríaco, e a Itália, que a Itália já sai da Primeira Guerra no começo, depois vai entrar o Império Otomano, o Império Turco-Otomano entra ali. Então, é basicamente essas seis potências, né, a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Império Austríaco e depois Império Turco, contra a Tríplice Entente, né, que era a França, a Inglaterra, e depois vai entrar aí também os Estados Unidos e tinha a Rússia também. Tá? Então, esse jogo, né, de potências é articulado ali em 1914 e é deflagrada a guerra. Então, era uma guerra que todo mundo esperava que fosse rápida. Era uma guerra que todo mundo imaginava, não, o tanto de armamento que todo mundo tem, vai dar 2, 3, 4 tiros, pronto, acabou essa guerra. A expectativa assim, do cara mais pessimista é que a guerra ia durar um ano. Tá? Só que o que acontece? Começa a vir uma tática diferenciada na guerra, que era a guerra de trincheiras. Os soldados se entrincheiravam, né, cavavam buracos, e aí, dali só saía, né, quem perdia a conta, né? Porque o cara tirava de lá, o outro se abaixava. O cara se abaixava, o outro tirava de lá. Era só o cara que se perdia nas contas, que levantava na hora errada e tomava tiro na cabeça. Ou seja, a guerra ficou muito devagar. A guerra ficou difícil de ser vencida. Então aí entra em cena os cientistas, né? A parte da tecnologia. Qual era o desafio? O desafio era arrancar o cara da trincheira. Né? Então começa a se elaborar uma guerra química, né? Então bombas de gás lacrimogêneo, né? Fazer a pessoa chorar, bombas de gás lacrimejante, né? Como essa, bombas, o gás do riso, né? A pessoa tinha os músculos da face assim todo, parecia que estava sorrindo, sabe, o coringa, né? Então era esse efeito que causava, né? Quando as pessoas tomavam esse em contato com esse gás, né? Então, a guerra química começou a ser aperfeiçoada, tanto de um lado quanto de outro. Então, diversas armas foram adaptadas e foram melhoradas, né, no contexto para vencer esse tipo de combate. Né? Tanques de guerra foram aperfeiçoados. Quais foram as grandes guerras antes da primeira? Tá? Foi as guerras napoleônicas, tá? No início do século XIX ainda, né? E depois, na segunda metade do XIX, a Guerra da Secessão nos Estados Unidos. Né? Se vocês lembrarem lá das imagens das guerras napoleônicas, a arma mais usada era aquele mosquetão, tipo uma espingarda comprida, com uma faquinha na ponta. Por quê? O cara dava um tiro e pronto, ele não tinha tempo de armar aquilo de novo, colocar, porque ele estava no meio da batalha. Então, por isso, aquela faca na ponta, porque daí ele ia para cima, né, numa luta corporal. Qual a novidade que vem com a Primeira Guerra Mundial? É o uso da metralhadora. Tá? Os primeiros testes foram feitos na Guerra da Secessão, nos Estados Unidos,
mas ela foi amplamente utilizada na Primeira Guerra Mundial. Outro equipamento que foi utilizado também, pela primeira vez em larga escala, foi o uso do avião, né? Então, o avião começou a ser utilizado ali, começaram... A primeira batalha na história, curiosidade isso, a primeira batalha onde um avião foi utilizado como arma foi aqui no Paraná, na Guerra do Contestado. Usaram contra os caboclos do mato que estavam lutando com enxada e facão, né? Um absurdo. Né? Mas foi na Primeira Guerra que eles começaram a adaptar o avião para o combate mesmo, né? E colocavam, encaixar a metralhadora, lançar bomba, lançar os paraquedistas, né? Então, tanto que dizem que o Santos Dumont, né, se matou por conta de ver a invenção dele sendo utilizada. Isso é lenda urbana, né? Então se diz isso, né? Ele se matou por conta de ter essa frustração da invasão, da invenção dele ser usada para a guerra, né? Não era essa a intenção dele, tá? Mas enfim, se isso é fato ou não, fica a curiosidade aí. Então, um destaque, né, na Força Aérea Alemã, né, o Barão Vermelho, você já deve ter ouvido falar, né, foi um grande piloto, né, que teve uma série de conquistas, né, em batalhas aéreas, né, o Barão von Richthofen. Então, esse Barão Richthofen recebeu várias condecorações, foi abatido em guerra, em combate. A família dele, inclusive, migrou para o Brasil, né, e a pessoa mais famosa da família dele foi a Suzane von Richthofen, né, que vocês devem ter já ouvido falar dela, que matou os pais, né, há alguns anos aí atrás, e ela ficou muito famosa, mas ela era sobrinha neta, alguma coisa assim, desse barão, foi um dos maiores heróis de guerra da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. E assim, então a Primeira Guerra vai se aproximando de 1918 e vai caminhando para o fim, né? A Alemanha se vê enfraquecida, porque a Alemanha lutava em duas frentes, lutava contra a Rússia, que tem um exército gigantesco, estava quase morrendo todo mundo, mas a quantidade de pessoas, de soldados, era muito grande, né, dos russos na frente oriental, e a frente ocidental, mesmo problema que o Hitler vai ter na Segunda Guerra Mundial. Né, e na frente ocidental, no leste, no oeste, ela enfrentava a Inglaterra e a França, que também estavam enfraquecidas. Mas chega 1917, a Rússia assina um tratado de paz com a Alemanha, então eles conseguem se livrar do problema oriental, mas entra os Estados Unidos ao lado da Tríplice Entente. Isso desequilibra, isso faz com que a Alemanha venha a sofrer uma série de derrotas, até a ponto que ela chega a pedir o armistício. O que é o armistício? Armistício é um dispositivo das guerras em que é como se fosse uma pausa. Sabe? É como se alguém estivesse brincando de pega-pega e pedir, ó, tô no pique, tô de figas. Tá? Era uma pausa, e não um decreto de rendição. Tá? Só que França e Inglaterra trataram de utilizar isso politicamente e trataram de pôr fim à guerra, né? Não respeitando o armistício proposto pela Alemanha e impondo uma derrota aos alemães. Tá? Isso vai gerar uma série de problemas. Mas o que vocês vão ver é que a partir, né, desse final, né, de 1918, final da guerra, começam a surgir, então, agora, essa guerra vai ser travada politicamente, né, vai ser travada nos tratados de paz. Tá? E esse é o assunto dessa nossa aula de hoje. Tá? Então, foram 16 tratados firmados no pós-guerra. Tá? O primeiro deles eu comentei, é esse tratado em que a Rússia propõe paz com a Alemanha, né? Um pacto de não agressão, é o Tratado de Brest-Litovsk, nome complicado, né? Russo. Brest-Litovsk, na verdade, Litovsk é russo, né? Era o embaixador russo, Brest é o sobrenome do embaixador alemão. Tá? E aí, a Rússia vai sair perdendo com isso, mas a Rússia precisava sair da guerra porque ela já estava esgotada, né? Ela estava recém saindo da Revolução de 17, né? E não tinha mais recursos, não tinha outra opção. A gente vai falar mais sobre isso nas próximas aulas. Já deixa você falar, tá, Felipe? Deixa eu só dar uma corridinha aqui. É bem importante vocês lembrarem aqui dos 14 pontos de Wilson. Né? O Wilson foi presidente dos Estados Unidos nessa época, e ele propõe um final de guerra
que não houvesse vencedores, tá? Um final pacífico, tá? Só que, é claro, principalmente quem estava ali vencendo a guerra, não aceitou, né? Por isso até essa charge aqui, né, do pessoal tudo reclamando dos 14 pontos do Wilson, né? Principalmente a França, a Inglaterra, eles queriam o quê? Eles queriam punição para a Alemanha, tá? E então por isso que eles não aceitaram esses 14 pontos do Wilson. A única medida que aceitaram, mas também não deu certo, foi a criação da Liga das Nações. Olha ali no terceiro item, tá? A Liga das Nações, então, foi um embrião do que no futuro seria a ONU, tá? A Organização das Nações Unidas. E a Liga das Nações não vai dar certo, né? Haja vista que o objetivo dela era evitar uma segunda guerra, e não foi possível isso acontecer. Nós tivemos, sim, uma Segunda Guerra Mundial. Tá? O tratado mais importante de todos, tá? É o Tratado de Versalhes, tá? Assinado em junho de 19, tá? Onde declara o fim da guerra, declara a Alemanha culpada pela guerra, a Alemanha tem que pagar uma indenização pesadíssima à França e à Inglaterra, tem que reduzir o exército, tem que reduzir o armamento, perde colônias na África, perde colônias na Ásia, perde territórios na Europa, enfim, o Tratado de Versalhes impõe uma humilhação para os alemães. E é ele que vai abrir caminho, né, para as ideias nazifascistas, nazistas, né, na Alemanha, e um espírito de revanchismo. Né? Os alemães vão querer, não, queremos a revanche, tá? Não aceito o Tratado de Versalhes. Tá? Vamos falar mais sobre ele quando a gente falar sobre o nazifascismo. O Tratado de Saint-Germain vai desmembrar o Império Austríaco, tá? Criando novos países, como a Tchecoslováquia, a Romênia, a Iugoslávia, a Áustria agora se torna um país separado, e a Hungria outro país, tá? Nesse tratado aqui. E por último, foram 16 tratados, tá? Eu estou falando aqui dos mais importantes. E por último, o Tratado Sèvres e Lausanne, que vai dividir o Império Otomano, ou o Império Turco, né? Olha só, esse primeiro mapa aqui, né? Deixa eu colocar aqui uma ponteirinha. Esse primeiro mapa aqui, era tudo isso aqui, ó, norte da África, a Palestina, a Oriente Médio, Ásia Menor, parte da Europa, tudo isso era Império Otomano, tá? E ele vai ser reduzido, né, àquilo que nós conhecemos hoje como Turquia, tá? O que é importante saber que a Palestina, tá, passa a ser, então, agora controlada pelos britânicos, pela Inglaterra, a Síria e o Líbano passam a ser controle da França. Tá? Então, são algumas das consequências aí dos tratados de paz no pós-guerra. Beleza, gente? Eu vou... A continuação, né, desse conteúdo todo está lá nas páginas 143, desculpa, na página 46 do livro 3, tá? Didático. E se vocês precisarem de mais algumas informações, eu vou disponibilizar em vídeos aí nas próximas aulas. Mas a gente vai continuar falando sobre o período entre guerras nas próximas aulas. Beleza, gente? Então, eu sei que vocês têm mais uma aula agora, acho que é a quarta, né? Então, maravilha, gente. Um abraço, boa semana. Valeu, professor. O senhor também. Valeu. Obrigado, hein? Tchau, prof. Abração a todos. Tchau, tchau. Tchau, prof. Tchau, Laura. Falou, professor.